Você conhece gente que é excelente, o garçom é excelente, a médica ou o médico é excelente, de andar de pediatria. Eu me lembro do pediatra de 2 dos meus filhos, que não foi pediatra do Pedro, porque ele faleceu, né? Mas ele cuidou de 2 dos meus filhos. E eu ficava encantado quando eu os levava lá, 2 irmãos do Pedro, mais velhos de idade, porque ele era capaz, por exemplo, qual seria a obrigação dele como médico? Pegar a criança, examiná-la, fazer uma anamnese com o pai ou a mãe, ou quem estava ali, fazer uma orientação, uma prescrição. O que ele fazia? Antes dele segurar um dos filhos, ele esfregava as mãos, esquentava a mão. Antes, esfregava uma mão na outra para ela ficar quente, para não segurar numa criança pequena com a mão mais fria, que já estava ali a criança sem entender o que era, num lugar onde ela está pelada, numa mesinha meio gelada, onde ela está olhando aquilo. A mão quente pode parecer bobagem, isso é um passo de aproximação. E por que eu digo isso? Porque, é claro, a médica excelente, a professora excelente. Às vezes alguns de nós aqui tivemos professora de história, não sei se você lembra uma professora de história que nós tivemos. O Edson está aqui, nós conhecemos há décadas, a gente teve a mesma professora com 14 anos de idade, uma professora chamada Daisy, que era professora de história. Dava aula sexta-feira, no último horário. Você sabe o que significa dar aula ou assistir aula? Na sexta-feira, no último horário. E a gente gostava de ir para a aula dela, sabe por quê? Porque ela não fazia só a obrigação. Qual era a obrigação de uma professora de história? Passar aquele conteúdo. Ela nos encantava. A gente gostava de ir para a aula dela, que ela explicava, ela contava, a gente tinha interesse. Aquilo que o Pedro falava aqui, em relação ao conteúdo que encanta, que não é só a obrigação. Claro, evidentemente, capricho. No mundo de mudança e velocidade, nós temos o vir à tona, a emergência, vir à tona, emergir, de múltiplos paradigmas, modos de fazer, de pensar. E nessa hora, claro, é preciso que eu seja capaz de não esvair a competência. Eu o cito em alguns livros, porque eu gosto demais. Beda, que é chamado de São Beda, né, por católicos, ortodoxos, luteranos e também anglicanos. Beda, ele diz algo que eu vou repetir 2 vezes. Ele diz: há 3 caminhos para o fracasso.